irmãos, entendam uma coisa. As pessoas foram formadas aqui dentro de uma direção, de um entendimento, de princípios, de conceitos errados dos homens e não de Deus. Tudo hoje que todos os religiosos vivem é vã diante de Deus. Porque os religiosos, eles não são cristãos. Eles são religiosos. Porque o trabalho que eles devotam sua vida, a dedicação de suas vidas, a obediência das suas vidas, não é a Deus pela palavra. São aos homens nas obrigações religiosas, dentro das instituições, seja ela qual for. Porque o povo hoje é ensinado de que só vivem para Deus, com Deus, e só estão em Deus, só são de Deus, se estiverem dentro de uma instituição, seja ela católica, evangélica, espírita. Eles são ensinados de que tem que ter uma instituição religiosa para servir a Deus dentro delas, com as obrigações, com as determinações, com os rituais, com os sacrifícios. Está entendendo? É ou não é assim? Então hoje, as pessoas não entregam sua vida a Deus por meio do caminho, da direção, para servir, para estar em Deus, que é Cristo, a palavra. Hoje as pessoas, entre aspas, entregam suas vidas a Deus através da igreja, da religião, através das instituições religiosas, dentro das ordenanças, das obrigações, dos trabalhos, dos sacrifícios, das práticas, não da palavra, mas do que ensina, determina a instituição. Vocês estão entendendo isso? Então, o irmão chegou para mim e disse, não, tem que fazer a obra de Deus. Eu perguntei a ele, o que é a obra de Deus? Dentro daquilo que Jesus ensinou. Não é dentro do que ensinam os pastores, os muitos líderes das religiões. Que obra de Deus é você ser adepto, submisso, praticante, escravo às ordenanças dentro da instituição pelo homem, aonde determina. Eles entendem que a obra de Deus é você estar submisso ao jugo do homem, cumprindo toda a obrigação religiosa, trabalho, determinação, não. O que é a obra de Deus? Dentro do que ensina Jesus, não dentro do que ensinam os pastores, os muitos corruptos e falsificadores da palavra. Porque os poucos que se mantêm fiéis a Cristo, para fazer do povo discípulo de Cristo, não discípulo de instituição, de igreja ou de ministério algum. Isso é o que o povo tem sido feito. O povo não tem sido feito discípulo de Cristo. O povo não tem aprendido de Cristo. Dentro das muitas igrejas, pelos muitos líderes. Aí o povo está entendendo o quê? Não, eu sou de Deus, porque eu vou para o culto, eu estou na igreja, numa instituição religiosa, seja ela qual for, eu sou de Deus. Você acredita? Tem irmãos que acham que pregar, que fazer a obra de Deus é estar no púlpito de igreja pregando. E ainda fica julgando os outros que não estão dentro de igreja. E eles entendem que por eles estar dentro de uma igreja, vivendo a formalidade religiosa, cumprindo as práticas, as devoções, a obrigação, vivendo o sacrifício religioso, vivendo as obrigações religiosas, estando lá no local, na instituição, cumprindo a formalidade, eles acham que isso é ser de Deus, que isso é fazer a obra de Deus. Aí fica julgando quem não está escravo de igreja.
Eles acham que por estar ali dentro daquela formalidade, dentro daquela congregação, naquela solenidade, participando daqueles cultos, eles entendem que isso é que principia ser de Deus, estar em Deus. E julgam quem não está ali não ser de Deus. Tem tantos pastores que dizem assim, não, eu sou homem de Deus, estou fazendo a obra de Deus. Por quê? Porque está ali no púlpito, dominando sobre o povo, formando na mente do povo não sei o quê, não o conhecimento de Deus, e eles acham que é de Deus. A maioria desses líderes estão tão perdidos contra aqueles que estão, quanto aqueles que estão sendo ensinados por eles. A maioria desses líderes, pastores, seja qual for o líder de igreja, papa, padre, ancião, de qualquer instituição religiosa, estão tão longe de Deus quanto os que estão sendo ensinados por eles. A maioria desses líderes religiosos estão tão mortos, separados de Deus, quanto os que estão sendo ensinados por eles. A maioria desses líderes religiosos estão tão reprovados por Deus, quantos os que estão sendo ensinados por ele. A maioria dos líderes religiosos estão tão perdidos quantos os que estão seguindo eles. O que é obra de Deus? Dentro dos princípios do ensino de Cristo. Não é dentro dos princípios de ordenação de igreja, de princípios de igreja, de líder, de religião, de instituição. O que é servir a Deus? O que é adorar a Deus? O que é estar em Deus? Hoje é domingo, hoje. Aí o povo faz, vou buscar, vou para a obra de Deus, vou servir a Deus, vou adorar a Deus. Olha onde está a mente do povo. Tudo deles está preso, centralizado, escravizado dentro de um ambiente, de uma instituição, nas regras do homem. Muitos entendem que cumprindo hoje o dia de culto, já está em paz com Deus. Adorei a Deus, busquei a Deus. Muitos entendem que vivendo os trabalhos religiosos das igrejas, indo para o evangelismo, fazendo isso, fazendo aquilo dentro da formalidade da igreja, não, já fiz a obra de Deus. Eu fui fazer a obra de Deus. A obra de Deus é Jesus. A obra de Deus é você estar em Cristo. A obra de Deus é você falar de Cristo, não só na tua reunião dentro de igreja, não só no púlpito de igreja, não só nos cultos da igreja. A obra de Deus é você levar o conhecimento do evangelho àqueles que estão na tua casa, na tua vizinhança, na tua escola, no teu trabalho, aonde você estiver. A obra de Deus é isso, é Cristo. É anunciar a obra redentora para o mundo. É levar ao conhecimento de todos a verdade do evangelho, que é o poder de Deus para salvar a humanidade que crê. A obra de Deus não é estar dentro de formalidade de culto de igreja. Adorar a Deus não é estar dentro de 2 horas de culto de igreja, cantando hino, vivendo aquela formalidade religiosa. Adorar a Deus é eu viver a minha vida no meu viver, submisso a Deus, buscando negar-me a mim mesmo e me conduzir, me guiar pela palavra dele, no meu entendimento, nas minhas atitudes, no meu valor, nos meus preceitos, pela palavra. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus não é eu viver uma formalidade de culto de 2 horas. Dentro daquele entretenimento, cantam, tem as atrações de pregador, de profecia. Porque esse culto não é um culto de adoração. Esses cultos que as igrejas hoje levam o povo a viver, não é o culto verdadeiro a Deus. O verdadeiro culto a Deus é aquele que está lá em Romanos 12, 1 e o 2. Transformável pela renovação do vosso entendimento, que é o vosso culto racional, o vosso sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus. É no viver, é com a minha vida vivendo, submisso a Cristo na palavra dele, fazendo a diferença diante dos demais,
não é pela minha forma de vestir, pelo usos e costume, não é pela minha religião, é pelo meu entendimento na verdade do Evangelho. Essa é a diferença que eu tenho que fazer. Contrariando todo o conceito, toda a ideologia, toda a religiosidade, toda a doutrina, todo conceito de Deus que o povo vive, fala e entende. Eu tenho que esclarecer com a verdade do Evangelho que eu conheci, que eu fui liberto. É isso fazer a diferença. É isso ser luz. Não é uma vida de testemunho religioso. Mostrar que eu sou crente evangélico, da igreja evangélica, eu sou de Deus. Não! Ninguém é de Deus por meio de igreja, de religião, de obra religiosa, de usos e costumes, de devoção, de caridade, de santidade de igreja. Ninguém é de Deus por esses méritos, por esse princípio. Ser de Deus é através do conhecimento da verdade e estar na verdade e andar na verdade, praticando a verdade, sendo devoto à verdade, que é Cristo, Cristo, a palavra dele. Ser de Deus não é ser de uma igreja. E o povo hoje tem essa ideia. Quantos crentes estão presos, escravizados em obras religiosas dentro de igreja, porque eles foram cauterizados a mente, que só serve a Deus se estiver na igreja, dentro daquele sacrifício religioso, que só estão em Deus se estiver na igreja, vivendo a formalidade religiosa, que só encontram a Deus se for para a igreja, só adoram a Deus se estiver nas igrejas. Ou seja, resumindo tudo isso, qual é o alicerce deles? Qual é o lugar que eles vão buscar a Deus? Aonde é que eles entendem que estão em comunhão com Deus? É em Jesus? É em Cristo? Logo, esse entendimento faz esse povo se apartar de Deus, porque estão com o entendimento errado em relação à verdade do Evangelho. Porque a verdade do Evangelho não ensina nada disso que os religiosos vivem, seja qual for a religião, católica, evangélica, espírita e por aí vai. Todos os princípios que vivem os religiosos dentro das religiões são anátemas. Não levam a Deus, não é obra de Deus, não é adorar a Deus, não é buscar a Deus, não é servir a Deus. Estão cegos, perdidos, privados da verdade. Aí eu encontrei um religioso que chegou para mim e disse assim: Wellington, vá buscar a Deus, meu irmão. Vá fazer a obra de Deus. Eu gosto muito de questionar, né? Ô irmão amado, religioso de igreja evangélica, me explica aí o que você está me orientando, que eu quero entender. O que é buscar a Deus, o que é fazer a obra de Deus. Por que é que você está dizendo que eu não estou em Deus? Por que é que você está dizendo que eu não estou fazendo a obra de Deus? Me explique aí por que é religioso de igreja. Sabe por quê? Porque ele não me vê dentro de igreja. Ele não me vê escravo de devoção e sacrifício de obra de igreja. Ele acha que buscar a Deus, fazer a obra de Deus é isso. Agora, vem cá comigo. Esse está cego, esse está perdido, esse está morto, porque a vida dele com Deus é restrita dentro da instituição igreja onde ele está. Ele não tem o entendimento da verdade. Ele acha que fazer a obra de Deus é estar nos trabalhos da igreja, é estar nas convocações dos trabalhos de igreja, é estar fazendo obra de igreja. Ele acha que isso é obra de Deus. Ele acha que buscar a Deus é estar em culto de igreja, é estar vivendo a formalidade de igreja, é estar sendo devoto, praticante, adepto, fanático, radical de trabalho de igreja. Ele está perdido, como muitos. Primeiro, me mostra um texto aonde Jesus mandou alguém fazer a obra de Deus. Bem,
Eu não estou aqui desfazendo da sua fé, mas eu estou aqui questionando você, pedindo a você razão da sua fé, explicação com argumento plausível da palavra, diante disso que você está sendo ensinado e diante disso que você ensina ao povo. Me mostra um texto onde Jesus mandou alguém fazer a obra de Deus. Me mostra um texto onde tem Jesus mandando alguém ir para a casa de Deus. Me mostra um texto onde tem Jesus orientando alguém não deixar de ir para a igreja. Me mostra um texto onde tem Jesus ou dentro do ensino. Não precisa ser um texto literal, mas me mostra aí um argumento bíblico onde Jesus manda alguém estar dentro de alguma instituição, de algum lugar. E vou mais além ainda. Me mostra um texto aonde tem Jesus mandando alguém estar dentro de alguma igreja. Até isso vocês perderam o entendimento. Igreja são pessoas que estão em Cristo, que são membros. E membros da igreja de Cristo está em todos os lugares onde Deus habita, onde é o altar que Deus quer ser adorado. Não é dentro de uma igreja, estrutura de alvenaria, instituição dominada dentro das regras dos homens. Aprendeu isso aí? Eu sou membro que forma essa igreja. A igreja de Deus não está centralizada no todo em um local. A igreja de Deus, ela é universal, formada por membros que estão em todos os lugares, que formam uma só igreja. Hoje o povo vive brigando, não? A igreja verdadeira é a igreja Assembleia Batista, Congregacional, CCB, Congregação Cristã do Brasil. Não, a igreja verdadeira é a católica, é a espírita. O povo verdadeiro de Deus é os que estão dentro da instituição religiosa dos Testemunhos de Jeová. Não, a igreja verdadeira de Deus é a igreja dos mormons. Não, é a igreja dos Testemunhos de Jeová, que eles não chamam igreja, eles chamam congregação, salão do reino. Olha onde é que o povo está alicerçando a sua vida com Deus, buscando a segurança da salvação, buscando estar firme em Deus, dentro de igreja, de instituição, de locais, dentro da direção, da doutrina, da visão, da revelação dos homens. Dos homens. O povo está aí. Vai perguntar a um testemunho de Jeová quem é o verdadeiro povo de Deus, a igreja. Eles vão dizer, os testemunhas verdadeiros de Deus são eles. Vai perguntar aos mormons qual é a verdadeira igreja de Deus. Ele vai dizer, somos nós, igreja dos mormons, igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Vai perguntar a um católico qual é a verdadeira igreja de Deus. Ele vai dizer, é a igreja católica, porque foi essa que Jesus deixou. Vai perguntar aos evangélicos qual é a verdadeira igreja de Deus. Ele vai dizer, a igreja evangélica. Aí eles fazem a divisão de vários ministérios. A igreja evangélica, a batista, presbiteriana, Deus é amor, adventista, congregacional, universal, graça de Deus, igreja CCB, não sei o quê. É tanta igreja evangélica dentro dessa instituição religiosa. E esse povo tudo edificando a sua vida com Deus, alicerçado nesse alicerce que não foi Deus que colocou. Ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto para eu ter a minha vida com Deus, a minha vida em Deus, a minha vida de fé, de esperança em Deus. Não é numa igreja, não é numa instituição, não é numa obra, é em Cristo. Mas o povo coloca a sua confiança, a sua fé, a sua esperança alicerçado no alicerce dos homens. Igreja, prática de igreja, ritual de igreja, cerimonial de igreja, obra de igreja. Aonde está alicerçada a tua fé? Aonde está a segurança da tua vida com Deus? Aonde está a certeza da tua salvação? Está na tua igreja?
Está no ritual, no cerimonial de guardar sábado, de dar o dízimo, de ser batizado, de ser membro de uma igreja? Aonde está a esperança, a segurança, a certeza e a convicção da tua fé? Por onde tu estás sendo firmado e firmando a tua vida em Deus? Pela palavra em Cristo ou pela igreja no pastor? Nos homens, nos líderes? O povo está perdido do entendimento de Deus, irmãos. É isso que eu faço nos meus trabalhos de instrução. Eu não estou aqui querendo mostrar conhecimento a ninguém. Eu não estou aqui para usar o espaço na internet para ganhar visualização, likes, popularidade, dinheiro. Eu não estou aqui para abrir igreja. Eu estou aqui com um só compromisso: pregar a verdade que liberta, esclarecer, levar o ensino, o conhecimento, para libertar muitos que estão presos, escravizados, impedidos de conhecer a verdade que liberta, porque estão presos no engano dos homens, dentro de doutrina de demônios, movimentos vãs e anátemas. Aonde está? Me convence aí do teu argumento, do teu princípio. Me convence aí que a tua doutrina, que o teu ensinamento é a verdade de Deus. Usa o argumento plausível da palavra. Me convence aí com a doutrina de Cristo que o que eu estou falando está errado. Agora eu te convenço com as escrituras, mas você não recebe a luz porque prefere viver nas trevas, não aceita a verdade, antes tem prazer na mentira que é satisfatória, no conveniente, no grupo que você está. Aqui eu estou bem, eu amo a minha igreja, eu me sinto muito bem aqui. Mas se você quiser salvação, negue-se a si mesmo e se submeta à palavra de Cristo. O lugar que você tem que estar para estar bem com Deus é em Jesus, é na doutrina, andando por ela, guiado por ela, vivendo sua regra de fé e prática nela, não é dentro de igreja, por igreja, aonde os homens determinam. Então, meu irmão, meus irmãos, em nome de Jesus, seja cristão, praticante da palavra de Cristo, não religioso, praticante de obra de igreja, trabalho de igreja, devoção de igreja, formalidade de igreja, vivendo a religiosidade. Que Deus abençoe. E em nome de Jesus, que você reflita nisso, medite nisso, e busque conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, para que você seja liberto, esteja firme e firmado, andando seguro na verdadeira esperança para a vida eterna, que é aqueles que estão em Cristo, na doutrina de Cristo. Amém? Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. É fazendo isso, é fazendo isso, é fazendo isso que te salvarás.